Diga pacto com Deus. Novamente, vamos lá? O pacto com Deus é essencial para qualquer pessoa que deseja vencer. Eu começo hoje uma série de mensagens que vai levar a sua família a ser curada de qualquer doença. Diga para o seu irmão, qualquer enfermidade. Qualquer problema emocional, financeiro pode ser resolvido com um pacto com Deus. Quem está aí? Então eu quero te levar, a partir de hoje, a entender que o que você não consegue sozinho, tendo um pacto com Deus, você vai conseguir. 2 Samuel, capítulo de número 7, por favor. Eu vou ser bem breve, eu prometo para você. E sucedeu que estando, versículo de número 1, sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Verso 2, disse o rei ao profeta Natã: eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faça tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, sucedeu que naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, eu falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não edificam uma casa de cedro para mim? Eu não pedi isso para ninguém. Agora, pois, assim dirás o meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei e tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que fostes. Eu destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há sobre a terra. Entenda bem, o rei Davi, após ter conquistado com a ajuda de Deus todas as suas vitórias, ele estava bem sucedido. Ele estava, o verso 1 diz assim, que estando Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos. Primeira promessa: quando você tem um pacto com Deus, vai chegar uma hora que Ele vai te dar descanso dos inimigos que te perseguem. Olha para teu irmão e diz: você vai vencer a batalha contra a enfermidade. Eu não sei qual é a sua luta, mas Deus vai te dar descanso. Quem recebe essa palavra? Eu vou dizer, quem recebe essa palavra, Deus vai te dar descanso. Aí, estando o rei Davi tranquilo, vai chegar uma hora, Juninho, que você vai estar tranquilo, por causa do pacto com Deus. Vai chegar uma hora que você vai ficar tranquilo. Davi era um guerreiro, mas agora ele está tranquilo, porque Deus deu vitória para ele sobre todos os seus inimigos. Mas Davi, presta atenção, Deus ainda não tinha uma aliança com ele. Aí Davi estava andando no seu palácio tranquilamente. O verso de número 2 diz assim: disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro numa casa de cedro. Ele estava numa casa boa, numa casa confortável, mas ele disse assim: mas a arca de Deus está dentro de cortinas. Presta atenção, Davi entendeu que ele estava bem, mas a casa de Deus, Deus não tinha uma casa, Deus não tinha um lugar para habitar na terra.
olha a cabeça dele. Ele estava bem. Falou, poxa, eu estou morando numa casa confortável, eu tenho um carro bom, tenho o melhor cavalo, eu tenho a melhor mesa para me sentar, eu tenho uma TV de 80, fala seu irmão, TV de 80 polegadas, tem que desmanchar a casa e fazer de novo, né? A TV de 80, a minha casa, o colchão é, como é que chama? Teralife, senta ali, deita nele, magnético, massagem. Davi dizendo, puxa vida, mas a casa de Deus está a arca de Deus está no meio das cortinas. Aí ele falou isso com o profeta, e o profeta falou assim com ele: faça tudo o que o seu coração deseja por Deus. Aí Deus veio até o profeta surpreso. Quem está aí? Deus veio até o profeta surpreso. Deus falou assim: como é que é isso? Eu estou no meio do povo de Israel desde que Moisés saiu do Egito, e eu estou habitando desde aquela época em tendas. Eu ando com as pessoas, mas ninguém nunca preparou um lugar para mim. Eu nunca tinha pedido ninguém para fazer isso, e ninguém tinha se oferecido para fazer. Olha o que Deus diz: eu nunca pedi e ninguém nunca se ofereceu para fazer. Agora o meu servo Davi, eu tirei ele de detrás das malhadas, eu tirei ele do pasto. Davi morava no pasto. Deus disse: eu tirei ele do pasto, fiz ele soberano sobre o meu povo, dei descanso para ele dos inimigos, eu fiz ele vencer todas as batalhas, e agora ele se propõe a construir uma casa para mim. Então, a partir do versículo 8, Deus estabelece uma aliança com Davi. Deus diz: por causa do desejo dele de não aceitar que eu não tenha uma casa, que eu não tenha um lugar para minha habitação, eu vou fazer uma aliança com ele. Irmãos, qual que é o primeiro passo para termos um pacto, para termos uma aliança? Já estou terminando. Qual que é o primeiro passo para termos um pacto, uma aliança? É assim, o cara está namorando, aí ele está vendo aonde a namorada dele mora, o que ela come. Não é assim, pessoal? Isso é um homem que faz. Ele está vendo, não sei se ainda tem homem que faz isso, mas é homem que faz isso. Ele está vendo onde ela mora, poxa vida, o colchão que ela dorme. Ele vai vendo tudo aquilo, aí nasce o desejo no coração dele de quê? Não, eu vou construir uma casa, vou comprar os melhores móveis, e eu vou trazer essa mulher para morar comigo. Eu vou cuidar dela. Quando todo casamento começa assim, o cara que casa só para fazer sexo não casa com ele, porque ninguém vive de sexo. O cara acha que o solteiro, ele acha assim: quando eu casar vai ser todo dia, se abusar vai ser 3 vezes por dia. Fala com ele como é que é. Explica, Samuel, depois como é que funciona. Sexo não sustenta casamento, faz parte. Tem que ter aquele dia legal, aquele momento legal, mas não sustenta. O objetivo do homem, quando ele quer casar, ele quer resgatar a mulher para uma vida melhor. Quem está aí? Ali começa a aliança. Sim ou não, gente? Foi isso que Davi fez. Ele olhou para a arca no meio da cortina, falou: não, eu quero trazer a arca para dentro de uma casa. A arca da aliança, que representa Deus, né? A presença de Deus. Eu quero trazer para dentro de uma casa. O objetivo de Davi agora era cuidar da arca de Deus. Aí Deus falou: quem tem esse objetivo, na verdade quer ter um pacto comigo, quer ter uma aliança comigo, porque é assim. O que mais podemos usar como exemplo de aliança é o casamento. Quando o homem pega a mulher e tira ela de dentro da casa dele, ele vira o provedor dessa mulher. Tem que ser assim, precisa ser assim.
ele vira o provedor, ele tira ela de lá, faz uma aliança com ela e ele vira o provedor. Então ele começa a sustentá-la. Se ele não tem como dar o melhor, ele sonha em dar o melhor. Quem é que está aí? Estou mentindo? Mesmo que não tenha, eu não começo com o melhor, mas o meu sonho é fazer o melhor, o meu plano é dar o melhor. E isso é que forma uma aliança. Com Deus é a mesma coisa. Sabe quando é que você vai conseguir ter um pacto com Deus? Quando você desejar oferecer para as coisas de Deus, se interessar em cuidar das coisas de Deus, Deus vai fazer um pacto com você. Só que nesse caso, um outro aspecto da aliança é o seguinte: se o homem é rico, muito rico, como é que a mulher faz para ter parte na herança do homem? Namorando? Como que ela faz? Quando ela faz uma aliança, tudo que é do marido passa a ser dela também. Quando você fizer um pacto com o Altíssimo, tudo que é dele passa a ser seu também. Quantos desejam ter um pacto poderoso com Deus? Compreende a noção do pacto? Quando a mulher casa com o homem, faz uma aliança com ele, agora esse homem passa a partilhar com a mulher o que é dele. E ele passa a ser o provedor, e não só o provedor, mas também o protetor da mulher. Ele protege. Quando é que o pacto vai curar você? Quando você fizer uma aliança. Deus não vai fazer uma aliança com você e deixar você doente. Porque se você é casado com alguém e vê ele doente, se você pudesse, você fazer o quê? Você pegava a doença da pessoa e tirava. Não, eu tenho um pacto com esse homem. Eu estou vendo ele doente, eu tenho um pacto com essa mulher. Eu estou vendo ela doente. A vontade da gente é ir lá e pegar a doença e tirar com a mão. Nós não podemos fazer isso, mas o Altíssimo, quando você fizer um pacto com ele, ele pode pegar a mão dele e tirar qualquer coisa que atrapalhe a sua noiva, aquele com quem ele tem um pacto. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Deus precisa de quem tem um pacto com ele. Deus vai garantir saúde, Deus vai garantir provisão e proteção. Quem está me entendendo, pessoal? Foi isso que Deus fez com o rei Davi. Deus disse: eu vou fazer um pacto com ele, e vou garantir para ele que ele não perca o que ele tem. Além dele não perder, eu vou garantir que os filhos dele também sejam abençoados. Olha para o teu irmão e diz: uma aliança que você fizer com Deus vai garantir toda a sua família, toda a sua casa. Agora, quando é que o marido ou a esposa quebra um pacto? Quando ele desobedece à aliança, não é? Quando ele faz alguma coisa fora da aliança, ele quebra. Por isso há pedidos de divórcio. Quando tem que amar, ele não ama. Quando tem que respeitar, ele não respeita. Quando ele desobedece, o pacto é quebrado. Então tem gente que um dia teve aliança com Deus aqui, eu tenho certeza. Mas por você andar em desobediência, houve uma quebra de pacto. Por isso nesse mês de maio e junho nós vamos fazer uma renovação de quê? E toda aliança ela vem com pactos e promessas. Só que esse pacto com Deus, quem está aí, gente? Ele tem o poder, ele não fica velho, e ele tem o poder de curar alguém da sua família. Vocês estão aí? Eu me lembro que o primeiro pacto que eu fiz com Deus foi quando o meu pai, eu era um menino, eu tinha acabado de fazer, sei lá, uns 19, 20 anos, e eu fiz um pacto com Deus pelo meu pai, porque o meu pai não era salvo. E meu pai veio de uma família espírita. E ele não gostava de crente. Você conhece alguém que não gostava? Meu pai brigava, falava, xingava. Aqueles homens antigos, duro. Era o meu pai. Eu não tinha força para poder salvar o meu pai, ou para convencê-lo. Porque só de abrir a boca para falar com ele, ele brigava. Então o que eu fiz? Eu fiz um pacto com Deus, para que Deus salvasse o meu pai. Eu ofereci para Deus fazer algo, e pedi a Deus que em troca Ele salvasse o meu pai, Ele trabalhasse para a salvação do meu pai. Quem está aí? Porque uma aliança é isso.
Uma parte você faz, outra parte o outro faz. Uma aliança, ela não pode ser uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Uma parte da aliança é você que tem que fazer, a outra parte Deus precisa fazer. Exemplo, Jacó, ele disse assim para Deus, ele só tinha uma pedra para colocar debaixo da cabeça, não tinha dinheiro, a família dele estava querendo, o irmão querendo matar ele, estava tudo destruído. Aí o que Jacó fez? Ele fez um pacto com Deus, ele disse assim, se o Senhor for comigo nessa jornada, ó, começou aí, diga, se o Senhor for. Se o Senhor me der pão para comer e roupa para vestir. Segundo. Terceiro, se o Senhor me fizer ter paz dentro da minha casa, eu não quero ter guerra da minha casa, eu quero ter paz dentro da minha casa. Aí ele disse assim, se o Senhor fizer essas três coisas, eu faço um pacto que o Senhor será o meu Deus, e nesse lugar eu vou construir uma casa para o Senhor. Veja, uma parte Deus tinha que fazer, a outra parte quem tinha que fazer era o quê? Jacó. Ele tinha que fazer de Deus o seu único Deus, honrar Deus em qualquer lugar, e ele prometeu, nesse lugar eu vou construir uma casa para o Senhor. Então é um pacto. A parte de Deus, proteger ele na caminhada, a parte de Deus, dar roupa para vestir e pão para comer, a parte de Deus, fazer ele ter paz na família dele, porque a família dele queria matar ele. Essas três coisas era Deus que tinha que fazer. A parte de Jacó, o Senhor será o meu Deus, Gênesis 28, o Senhor será o meu Deus, em qualquer lugar que eu tiver eu vou te honrar como meu Deus. E segundo, nesse lugar que eu estou aqui com essa pedra debaixo do travesseiro, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir. 21, e em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Continua, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres certamente eu te darei o dízimo. Olha a parte de Jacó. Se o Senhor, eu não tenho roupa, mas se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der comida, porque eu não tenho comida, e se o Senhor me devolver a minha família, eu prometo para o Senhor que o Senhor será o meu Deus, eu construo uma igreja e de tudo que o Senhor me der eu te devolvo o dízimo. Deus fez um pacto com Jacó naquele dia. Por isso que existe a nação de Israel. Você acredita, irmã, que nasceu uma nação inteira de um pacto? Quando eu vou a Israel, eu estou indo a Jacó, porque o primeiro homem a ser chamado de Israel foi Jacó. O nome dele mudou de Jacó para Israel. Então a nação de Israel é a nação desse homem. Como é que essa nação nasceu? De um pacto com Deus. De um pacto que você fizer com Deus vai nascer a sua prosperidade. Pega na mão do irmão e diga, de um pacto que você fizer com Deus vai nascer a sua prosperidade.